amores, maravilhindas e maravilhindos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao Dicas da Fran. Meus amores, gravando este vídeo aqui com muito carinho pra vocês, porque é um vídeo bem pedido aí pelas meninas que são novas no canal e algumas meninas aí que não conhecem a trajetória, a história do meu cabelo. Isso mesmo, vou contar toda a trajetória do meu cabelo, tudo que eu já fiz no meu cabelo. Então, já convido você a se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para receber todos os meus vídeos. Bora lá, sem mais enrolação! Vamos começar bem lá do começo, meus amores. A Fran já usou várias químicas no cabelo, isso mesmo, não é só o Enê que eu usei, já usei tudo que é química nesse cabelo, já tive cabelão, cabelo médio e aí por diante. Na minha infância, o meu cabelo era exatamente assim, acho que só que não era Chanel, era um pouco maior, acho que era aqui, ó, com a franjinha. Na minha infância, meu cabelo era liso, meninas, era liso e castanho, era um castanho médio, com franjinha desse jeito aqui. Pois é, a franjinha não é de hoje, sempre gostei de franjinha, entre idas e vindas. Teve uma época da minha vida que eu usei ela muito de lado, acabei voltando novamente e não consigo largar essa franja. E, lindonas, aí na minha adolescência, o meu cabelo ele é um 2B, 2C. Um ondulado com bastante volume. Tinha épocas que ele ficava mais cacheado. Só que, meninas, conforme eu fui crescendo, só na minha infância, acho que até uns 7 anos, por aí, até uns 6 anos ainda era um pouco mais liso, depois foi ondulando, ficando mais armado. Aí, na minha adolescência, meninas, eu não gostava de usar o meu cabelo natural. O que eu fazia? E aí eu usava a franjinha de lado, então eu usava muita chapinha na minha adolescência, porque eu nunca gostei do meu cabelo natural. Eu nunca gostei daquele trabalho que tinha o cabelo ondulado, o cabelo cacheado. Nada contra as meninas que têm, é lindo, maravilhoso. Mas pra mim nunca deu, não foi pra mim. Quem sabe um dia, não digo que um dia eu não usarei o meu cabelo natural, mas hoje eu não me vejo com o cabelo natural. Não é uma coisa que me agrade, meninas. Acredito que vocês me entendem. Aí, meus amores, usava muita chapinha, muita chapinha. Aí, o que acontece? Na época, eu lembro que eu cheguei a fazer algumas mechas em casa. Eu não tenho foto do meu cabelo natural, mas eu vou deixar algumas fotos pra vocês. Umas fotos bem parecidas, de meninas bem parecidas com o meu cabelo, como ele era antes de todo esse processo aí de alisamento. Aí, meninas, eu fiz algumas mechas, eu lembro que minha mãe fez umas mechas em casa no meu cabelo mesmo, só que não chegou, ficou tipo assim Ai, não chegou a ser mel, aquele tom meio puxado pro mel. E o meu cabelo naquela época, ele tava mais desbotadinho, então a cor não ficou feia, mas sabe como que é, né? Aí, lindonas, eu comecei a usar, eu lembro que na época, gente, eu acho que foi a primeira vez que eu tive um corte químico na minha vida, que foi olha, foi uma tristeza. E bem na época da adolescência, que mexe muito com autoestima, né, que a gente tá naquela fase de se arrumar, essas coisas, né. Aí, lindonas, eu lembro que eu fui numa cabeleireira, era bem conhecida da minha família, era até da igreja que eu ia. Ela trabalhava bem até, só que eu acho que ela não soube conhecer o meu cabelo e eu acredito que ela passou um produto muito forte pro meu tipo de fio, porque meu cabelo, ele engana. Ele é de espessura média, só que ele, dependendo da química, ele dá uma resistência. Hoje em dia, eu acho que ele pega mais por causa dos cuidados que eu tenho com ele, mas na época ele era mais difícil de pegar, só que ele não é um cabelo grosso, é um cabelo de espessura média. E a mulher eu fui pra fazer um relaxamento no cabelo. Aí ela fez o relaxamento, na hora ficou tudo lindo, maravilhoso. Conforme os dias foi passando, meninas, eu fui percebendo aqui atrás, ó, quebrado, cabelo quebrado, bastante assim, ó, uma quantidade até aqui, ó, quebrado, meninas. Eu passava a mão e sentia aquela parte quebrada aqui. Gente do céu, pensa como que eu fiquei mal. Nossa, eu fiquei muito mal, muito triste mesmo com esse corte químico. Por quê?
Fazia pouco tempo que eu não lembro se nessa época eu tinha pintado o cabelo pra tirar as mechas, eu não lembro, mas fazia pouco tempo. E a mulher, ela não soube ver o meu fio, se ele aguentaria, ver a qualidade do fio, não soube analisar o meu tipo de fio e passou esse relaxamento e ele foi muito forte pro meu tipo de fio. Eu não lembro se era relaxamento com guanidina, porque faz muito tempo. Só sei que não deu certo, deu ruim. E aí eu fiquei meio com trauma de ir em cabeleireiro depois dessa. Apesar que não são todos, tem ótimos profissionais aí. Hoje em dia eu conheço ótimos profissionais, inclusive de salões que eu já fui. Mas essa época aí ela não soube ser profissional. Aí eu fui cuidando do meu cabelo, aí foi crescendo aquela parte lá. Aí eu comecei a fazer progressivas. Aí, meninas, na época, no meu cabelo, uma progressiva, meu cabelo ficou bem grandão, eu deixei ele bem grandão. Eu sempre usei o cabelo bem grandão. É uma época que ele era mais médio aqui, mas eu gostava de um comprimento maior. Aí eu ia no salão, uma cabeleireira excelente, o alisamento dela era muito bom. Só que eu pagava R$ 300 no meu cabelo na época, pra fazer a progressiva no meu cabelo. Ela fazia a progressiva, ela tratava, ficava top. Só que era caro, né, meninas? Era bem caro. Aí, meninas, e continuei nessa vida de progressiva e fontes de calor, porque pra ativar a progressiva tem que ficar fazendo fontes de calor, né? E eu gostava do meu cabelo bem lisão. Dá-lhe fontes de calor no cabelo, dá-lhe fontes de calor no cabelo. Aí depois o tempo foi passando e aí eu comecei a tingir ele de preto e fazendo progressiva. E quando a gente faz progressiva, acaba desbotando, né, a tinta. E era aquela saga, né? Pintava e fazia progressiva. Aí, conforme fui conhecendo mais os produtos, aí conheci o Botox, aí eu mesma fazia o Botox. Tinha até uns Botox bem ótimos que eu usava na época. Muito bom, deixava meu cabelo bem alinhadinho. Aí, meninas, depois de um tempo, aí eu já tava adulta já tava casada. E deixa eu lembrar se nessa época já. Ah, antes de eu mudar de cor, eu cortei. Aí eu lembro que nessa época deu a louca na Fran, que a Fran queria cortar o cabelo, igual agora que deu a louca. Deu a louca mesmo, meninas. Aí eu fiz um long bob, vou deixar as fotos aqui pra vocês. Fiz um long bob. Assim, não foi bem o que eu queria, porque eu queria já esse corte aqui. Só que a cabeleireira, ela me conhecia muito. Então, ela sabia que ela ficou com medo de eu me arrepender, porque ela sabia que eu era bem apegada ao meu cabelão tava enorme. Vou deixar a foto como ele tava aqui. Tava bem grandão, acho que tava maior até que dessa vez. E aí ela falou assim: não, vou fazer um long bob pra você não se arrepender. Foi bem consciente, amei. Ó, essa cabeleireira aí, ela é maravilhosa, porque ela corta realmente a quantidade que eu pedia. Ela ficou morrendo de medo. Quando eu ia lá pra fazer o alisamento ou tirar as pontinhas, ela tirava só as pontinhas mesmo, ela não ultrapassava isso. Aí, meninas, eu fiz o long bob. Deixa eu deixar aqui a foto. Não ficou feio, ficou bonito, mas não foi o corte que eu queria, porque eu queria esse aqui. Aí, não contente, a Fran depois quis mudar de cor. Aí a Fran quis mudar de cor. Aí eu quis ficar com ele vermelho, marsala. Só que se você chega num salão de cabeleireiros tá pedindo pra você clarear o cabelo, um cabelo preto, que é uma cor bem difícil de tirar, eles não topam. Ou eles tentam, faz o teste de mecha pra ver até que tom ele vai clarear. E aí eles começam com o moreno iluminado. E ainda mais, até meninas que querem ficar loiras e têm o cabelo escuro, eles começam com o moreno iluminado pra depois, aos poucos, ir clareando mais seu cabelo. Só que eu não quis ir no salão, porque eu sei que ia ficar uma facada. Aí, o que acontece? Aí eu fui pesquisando, pesquisa aqui, pesquisa ali. Aí eu conheci o Decap Color. Não sei se vocês já ouviram falar. Decap Color, ele é um clareador. Ele é um clareador que ele clareia o seu cabelo. Tira a pigmentação, a tintura. Aí, lindonas, eu lembro que é bem louca a Fran, né? Nossa, ainda bem que eu não fiquei careca, porque eu fazia cada coisa. Aí, só o loiro que eu nunca tentei. Só na época lá da adolescência que eu tentei as mechas lá, mas só. Não, eu acho que não dá. O loiro acho que não vai comigo. Talvez um moreno iluminado algum dia, quem sabe, mas loiro não. Aí, meninas, eu lembro que eu fiz
Shampoozada, eu aprendi a fazer a shampoozada. Se você nunca ouviu falar de shampoozada, é feito com shampoo. Agora eu não me lembro a receitinha, mas pesquisem aí. Mas não é compatível com Enê, não façam. Eu fiz na época porque eu não tinha Enê, era só tintura. A shampoozada é pra desbotar o cabelo. Aí desbotou, aí depois eu passei o Decap Color. Só que tudo isso eu ia fazendo e eu ia já hidratando, tratando, porque eu tinha medo. Eu era louca, mas eu tinha medo. Aí, meninas, eu peguei. Eu sei que ele desbotou bem o cabelo. Aí vai eu lá. E eu morrendo de vergonha de sair na rua por causa que eu tava com o cabelo daquela cor, lá laranjado, tudo que é cor. E nessa época eu tinha uma loja de roupa. E foi um babado. Então, eu tive que fazer tudo muito rápido, porque como eu era dona da loja, imagina a louca, com o cabelo tudo desbotado, 3 cores lá, atendendo. Nossa, e eu sempre fui muito vaidosa. E meu cabelo tinha que estar tudo em ordem, né? Então, foi tudo muito rápido. Aí eu fui no cosmético, eu comprei as tintas. Na verdade, eu acho que antes de eu descolorir, eu já tinha comprado a cor que eu queria. E aí fui fazendo e comprei também matizador. Eu lembro que na época eu usei o matizador da Amende. Eu usava o da Amende e o da Salon Line, que eram os que eu mais gostava, porque eles eram bem pigmentados. Deveria ter usado o camaleão. O camaleão é excelente, viu, meninas, pra pigmentar o cabelo. Mas na época eu não usei. Usei Amende e Salon Line. Usava muito Amende. Aí, lindonas, eu peguei e comecei, apliquei a tinta, aí até que foi dando bom, foi pegando a cor. O único problema, por que que eu não continuei? Porque meu cabelo cresce rápido e logo a raiz já tava grande. E a manutenção do cabelo de cor, assim, no vermelho, ele dá mais trabalho do que um cabelo de loiro. E, inclusive, meninos, eu lembro que até quando eu suava, às vezes saía um pouquinho do suor meio rosado da tintura. E eu não podia usar toalhas claras, eu usava só toalhas escuras porque manchava mesmo. Mas ficou um vermelho muito bonito. Muitas pessoas me perguntavam, as clientes da loja ficaram apaixonadas. Ficou um vermelho muito lindo. Eu fiquei um tempo até com ele. Inclusive é uma cor que eu me identifiquei muito, eu achei maravilhoso. Olha as fotinhas aí, meninas. Comenta aí se vocês já ficaram com essa cor de cabelo também. A minha inspiração dessa cor era aquela Roberta do Rebelde. Gente, eu achava maravilhoso aquele cabelo. Aí a Fran sempre quis ter esse cabelo vermelho. Aí, lindonas, aí depois de um tempo eu cansei dessa rotina de vermelho que dava trabalho. Aí eu peguei e passei o preto novamente. Vou deixar as fotos aqui pra vocês. Passei o preto novamente, preto azulado. Aí, meninas, o que acontece? Eu tava naquela rotina ainda de progressiva. Imagina a progressiva com vermelho, desbotava pra caramba. E nessa época eu já tava fazendo a progressiva em casa, eu usava a progressiva Zap. Inclusive é uma progressiva muito boa, muito boa. Porém, ela tem formol, então atacava a minha rinite e dava aquele trabalhão, aquele cabelo enorme, ia ter que ficar pranchando e eu queria uma coisa que ficasse liso, liso definitivo para não ter esse trabalho aí de ficar nessa rotina de toda vez ter que fazer chapinha. Ah, eu tava já cansada. E aí eu fui pesquisando, eu queria algum produto que realmente alisasse e não precisasse ficar lá naquela rotina cansativa de fazer chapinha toda vez. Até porque eu queria meu cabelo saudável. Porque nessa época que eu deixei ele vermelho, foi essa época que eu aprendi a cuidar do meu cabelo. Eu entrei em vários grupos de cabelo vermelho, aprendi vários cuidados com o cabelo. Foi aí que eu aprendi tudo sobre cronograma, sobre tudo. Foi aí que eu aprendi a cuidar realmente do meu cabelo. Por isso que o meu cabelo não caiu e não quebrou. Por causa que eu sempre cuidei. Nessa época aí do vermelho, eu tive os maiores cuidados com o meu cabelo. Aí, meninas, nessas pesquisas de achar algum produto que fosse bom pra alisar, pra deixar meu cabelo bonito, e aí nessa época meu cabelo já tava mais recuperadinho. Aí eu conheci o Enê. Conheci o Enê através de meninas nas redes sociais, no YouTube, pesquisei. Foi um ano pesquisando sobre o Enê para eu encarar o Enê de vez. Fica morrendo de medo, porque na época, já se agora tem alguns boatos mais loucos que a gente pode ouvir, né? Que vai ficar careca, que vai pegar câncer, blá blá. Eu ouvi tudo isso, meninas. Ouvi também. E naquela época também era demais. Nossa, que cai o cabelo, que vai apodrecer. Então eu fiquei pesquisando um ano para poder encarar o Enê. Aí, meninas, eu lembro que aí eu peguei e fui no cosmético comprar o Enê. Aí eu cheguei lá e perguntei pra moça, né? Ai, onde que tem Enê?
Ai, moça, mas você vai usar esse produto? Seu cabelo é tão bonito. Meu cabelo acho que já tava um pouquinho maior. Tava médio, acho que tava aqui. Seu cabelo é tão bonito, você vai estragar ele, vai cair, menina, vai quebrar, você vai ficar careca se você usar esse produto. Não usa, não. Falei, ah, não, eu quero usar sim, eu vou comprar. Peguei, aí eu lembro que na época eu iniciei com o Renat, que não é nem a embalagem de agora, é essa daqui, ó. É o Renat lá do começo. É, até a fórmula era diferente, inclusive eu achava até melhor esse Renat do que o de hoje. A fórmula de antes era bem melhor, era com jaborandi, não era com extrato de cenoura. Era excelente, dava um brilho, nossa, maravilhoso. Aí, menina, só que com o Renat eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 aplicações e eu logo fui pro Pelúcia em Post, que é da embalagem rosinha, vou deixar aqui pra vocês. E vou deixando aí as fotos do meu cabelo quando eu iniciei com o Enê. Aí, meninas, aí eu continuei usando o rosinha, porque ele era pro meu tipo de fio, que era pra cabelo de espessura média. Continuei. Nossa, eu lembro que no começo eu falei, gente, eu acho que é mentira. Acho que eu caí numa cilada, porque não tá alisando, não tá alisando. Eu passando o produto e no começo, gente, eu só via o quê? O brilho, a maciez no cabelo. E depois que eu fui começar a notar o tingimento, mas nada do alisamento. Nossa, fui aplicando. Depois que eu comecei a ver o alisamento, falei, não, acho que agora vai. Mas eu pensei até em desistir. No total, eu fiz 15 aplicações do Enê Pelúcia para eu chegar nesse liso aqui. 15 aplicações, meninas, e conheço pessoas que fizeram muito mais. Então, você que tá aí no começo, não desista, porque dá resultado, deixa o cabelo lisão, sim. É a única química, olha que eu já usei, botox, selagem, esqueci de falar que eu já usei selagem também, meninas. Selagem, relaxamento, progressiva, mas a única química que deixa liso, liso mesmo, sem você precisar usar fontes de calor, você sem ter a preocupação de molhar e desmanchar, é o Enê. Não é puxa-saco, não sou patrocinada, é porque eu uso há 8 anos. Nessa jornada aí foram 8 anos de uso de Enê, meninas. Aí eu cheguei no meu lisão lá, toda feliz, sempre cuidando, continuei os cuidados que eu aprendi muito mais. Aí entrei nos grupos de enesadas, tem o grupo na qual que eu sou ADM lá junto com as meninas. A dona do grupo é a Sil, minha amiga linda, maravilhosa. Silvana Lemos é a dona do grupo. E eu, mais as minhas amigas, somos ADM, que é o Gatas Enesadas. Quem quiser, procura lá, meninas. Vou deixar aqui a fotinha do grupo. Aprendi muito, ensino muito hoje em dia a gente ensina muitas meninas novas também. Foi uma química que transformou a minha vida, transformou minha autoestima, porque facilitou demais, apesar de ter dado aquele trabalho no começo, que é mais trabalhoso mesmo as aplicações no começo, mas valeu super a pena, porque olha, eu não troco meu Enê por nada, gente. Que química que deixa o cabelo assim pronto, com esse brilho, com esse balanço. Gente, fica super natural. Vocês conhecem aí, ó, vocês conhecem o meu cabelo desde quando ele era longo e até agora. E nisso, né, meninas? Aí depois disso, depois de usar o Pelúcia, aí eu fui conhecendo os outros Enês, aí fui testando, aí eu criei o canal. Depois de um tempo que eu fui criar o canal, aí comecei a dar dicas, falar sobre o meu uso, sobre a minha experiência. Testei todos os Enês da Embeleze, já testei, já trouxe resenha pra vocês. Inclusive, maratonem meus vídeos aí que tem resenha de todos os Enês. Renat, Preto Azulado, Bisnaga, tem resenha do Enê Renat Amarelo, Preto Café, do Preto Carvão. Tem resenha de todos os Enês ainda em Beleze. E eu sempre quis testar os da Divina Dama, até que eu consegui achar no cosmético. Aí, hoje em dia, eu uso o Divina Dama médio. Eu não uso apenas o Impulse, meninas, eu uso o Bisnaga também. O que acontece? Teve meninas até que me perguntou, Fran, você só usa o Impulse? Não, meninas, eu uso o que eu acho. Porque é muito difícil achar o Divina Dama, vocês sabem. E aqui, quando eu acho o Bisnaga, eu compro o Bisnaga. Quando eu acho o Impulse, eu compro o Impulse. Porém, é muito difícil achar. Mas eu acho que o Bisnaga, ele dá um melhor resultado do que o Impulse. Eu acho que ele alisa e tinge melhor. Só que a composição dos dois é o mesmo, mas tem disso, dos de Bisnaga dá melhor resultado, não só da Divina Dama, quanto de outras marcas, algumas meninas já perceberam isso, que ele dá um melhor resultado.
mas eu gosto dos dois. Aí, então, quando vocês verem meus vídeos, vocês vão ver, às vezes, eu fazendo retoque com bisnaga, com empost. Se eu encontrar, da próxima eu trago resenha com bisnaga pra vocês. Aplicação aí, né, que resenha acho que eu já trouxe. Aí, meninas, aí eu testei todos praticamente da Divina Dama, só falta o Ultra Negro, que eu já vou trazer resenha pra vocês. E vou trazer resenha também do Incolor, que eu tô com uma caixinha dele aqui comigo. Eu acho que só falta o Ultra Negro, o Incolor e algum de em pó da Divina Dama. Do restante, testei todos e não usei ainda também os da Zilda, que eu não sei se eu vou testar os da Zilda, porque eu fico meio assim, que eu sei que ele é um Enê mais pra cabelos grossos e resistentes. Então, quem sabe um dia eu teste eles. Mas a minha trajetória com o Enê foi essa. E depois que eu comecei o uso do Enê, meu cabelo cresceu horrores, ou cresceu, por causa dos cuidados, né? E por ser uma química só, não precisar mais de tintura, eu uso apenas o Enê, não intercalo com outra química. Aí eu cheguei a cortar meu cabelo, outras vezes eu cortei aqui. Quem me acompanha aí no canal já viu, eu cortei aqui também. E dessa vez foi, acho que o que eu mais cortei, que foi aqui nesse comprimento aqui, que é um corte que eu sempre quis fazer esse corte, é um corte que eu sou apaixonada. Não tive problema nenhum, ó, meu cabelo é super saudável. Eu cortei esse tamanho, esse corte, porque eu sempre tive vontade. Eu amo cabelão longo também, mas eu tô nessa fase dele curto, meninas. Tô amando, mas pode ser que a Fran surte e queira ele longo e deixe crescer. Por enquanto, eu não cortei mais. A última vez que eu cortei, vocês viram lá me acompanharam no Insta. Por enquanto, eu não cortei. Vamos ver o que a Fran vai decidir. Mas é isso, lindonas, a trajetória do meu cabelo foi uma trajetória de muitas químicas, muitas emoções, muitos sustos. E a franjinha é uma coisa que acompanha a minha vida há muito tempo. Já fiquei sem, já usei com. Vou deixar minhas fotos aqui sem franja, mas eu acho que é a minha marca, a franja. Mas gosto também de usar sem franja, às vezes eu surto e jogo do lado. E é isso, lindonas, a trajetória do meu cabelo. Não me arrependo de ter usado o Enê, amei, queria ter conhecido antes para não ter feito tanta cagada na minha vida. Se eu tivesse conhecido o Enê antes, nossa, ia ser sucesso. Mas tá bom, né? Conheci a tempo. São 8 anos de uso de Enê e uma química maravilhosa que transformou a minha vida, meninas. Comenta aí quanto tempo que vocês usam o Enê, quais foram as químicas que vocês usaram. Deixa aí nos comentários, meus amores. Quem quiser me seguir nas outras redes sociais, vou deixar tudo aqui pra vocês, meus amores. E é isso, lindonas. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!